Podemos sentar. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Conta-se que um índio, já de idade, bastante idade, contava a outro índio mais novo e dizia-lhe assim: sabes, dentro de cada um de nós está um lobo mau e um lobo bom. E virava-se mais pequeno, mas então como é que eu hei de... Qual aquele que vai vencer? E ele dizia: aquele que mais alimentar. Veja o versículo seguinte: porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Em todas as áreas da nossa vida, o que nós semearmos é o que nós vamos colher. Se você semeia com discussões, confusões, você vai colher isso. O que você semear, também a nível financeiro, é o que vai vir até si. Jesus diz que um semeou e colheu naquele mesmo ano 30 e 70 e 100 vezes tanto. Vamos entender uma coisa. Será que Deus quer o nosso dinheiro? Não. Ele quer o nosso coração. Se você acha que está a colocar o coração no dinheiro, porque depois não vai chegar, não vai dar, você não está a depender de Deus, está a depender do dinheiro. Cada vez que semeamos, estamos a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigada, Pai, podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és Tu que estás a encher a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é A Nossa Luta. Antes de eu dizer qual é o versículo que nós vamos abrir, eu quero que façamos entender uma coisa. A nossa luta. Temos que lutar. Eu lembro-me de estar na tropa e quando eu estive na tropa, eu na altura tinha 18 anos de idade. Eu lembro-me que me meteram uma arma na mão e fizeram-me disparar para um alvo. E eu estava tão nervoso na altura que eu disparei tudo muito depressa. Eu sei que não fiz um bom tiro. Anos mais tarde, depois saí da tropa e em guarda noturno, já com outra idade,
Eu sabia que fazia um bom tiro e sempre fiz. Era o alvo que me estavam a pôr à frente. Era a circunstância onde eu estava, a idade que eu tinha. O diabo vai sempre tentar colocar à nossa frente alvos que não são os verdadeiros alvos que nós temos que lutar. A nossa luta nunca vai ser contra pessoas. Mas o diabo vai querer colocar e mostrar-nos pessoas à nossa frente que nós pensamos que são o nosso inimigo. E que está completamente errado. Às vezes um colega, às vezes um chefe, às vezes um patrão, às vezes vizinhos, coloca-nos à nossa frente como alvos e tenta mostrar-nos a nós que é esses os alvos que nós temos que lutar. No entanto, Deus não diz isso. Veja o que está aqui escrito. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Efésios 6:12. E em Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra pessoas. Uma vez andava a receber, na altura que eu era guarda noturno, andava a receber, e estava a receber nas firmas, e ia receber um escritório de arquitetura. E quando eu estava a chegar à porta, eu vi um cão. E esse cão estava a olhar para mim. Eu nunca tive medo de cães. Apesar de ter sido mordido por um, nunca tive medo de cães. E eu ia fazer uma festa a ele. Eu estava a falar para ele e ia fazer uma festa. Mas quando eu ia fazer a festa, eu senti qualquer coisa de errado. Eu cheguei-me para trás. Endireitei-me. Ordenei ao diabo que saísse dali. O cão olhou para mim, mostrou os dentes todos que tinha. E tinha bastantes. Fechou a boca e foi-se embora. Nós às vezes pensamos que a pessoa, ou aquelas pessoas que estão à nossa frente, aquelas pessoas que estão a criar-nos problemas, nós pensamos que é essas pessoas que nós temos que lutar. É contra essas pessoas. E às vezes até oramos contra elas. No entanto, não é isso. Essas pessoas estão a ser influenciadas da maneira que nós estamos a ser influenciados para lutar contra elas, elas estão a ser influenciadas para lutar contra nós. Vamos entender uma coisa. Deus nos diz para não lutar contra a carne e contra o sangue. Pessoas são feitas de carne e de sangue. Mas para lutarmos no Espírito. Contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. A primeira coisa que nós pensamos quando pensamos isso é que vamos ter que lutar contra demónios. Jesus nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A primeira coisa que nos fazemos... Ouça, eu já vi demónios atuar através de pessoas. Esses sempre fazem o mesmo. E ouça bem o que eu lhes vou dizer. Não são o de maior caste, não são de maior poder aqueles que se manifestam. Aqueles que manifestam normalmente têm muita força, as pessoas ficam com muita força quando se manifestam através delas e quase sempre falam noutra voz,
uma voz mais grossa, para amedrontar, para colocar medo em nós. Mas eu lhes digo que esses são os mais fracos. E os mais fracos é que fazem isso. Os mais fortes não se manifestam. O que é que eu quero dizer com isto? Há muita gente, que às vezes é influenciada contra nós. E nós pensamos, não, é a pessoa que é má, é a pessoa que isto, que aquilo. Não. Não temos de lutar contra ele. Lute contra o espírito que está a influenciar essa pessoa contra nós. E tudo vai parar. Você vai ver que até essa pessoa, mais tarde, vai se tornar a sua melhor amiga. Parece loucura, não é? Eu já vi acontecer isso na minha vida. Já vi alguém que se voltava contra mim. Eu fiz uma pequena ação e essa pessoa começou-me a tratar muito bem. Entenda uma coisa. Deus nos chamou para lutar, sim. Mas não para lutar contra a pessoa. Não para lutar contra a pessoa. Deixa-me mostrar aqui uma coisa. Mateus 5:44. Mateus 5:44. É um dos versículos que, ao nós lermos, mais difícil. Mas se nós entendermos o versículo, se calhar não vai ser assim tão difícil. Vamos perceber que afinal o que Deus nos quer é que nós possamos perceber que nesta vida que estamos a viver, nós podemos vencer sempre. Porque temos autoridade sobre as circunstâncias. Porque temos autoridade sobre as coisas. Jesus estava num barco. O barco estava a ser açoitado pelo mar. Estava uma tempestade. Era grave. Mas Jesus estava a dormir. Mas estava dentro do barco. E os discípulos vieram, olha a tempestade. Vamos morrer aqui. E Jesus se levantou, repreendeu a tempestade. Ele olhou para eles e disse, mas porque vocês ainda não têm fé? Vocês porque que não fazem o mesmo que eu faço? Ainda não têm fé, ainda não têm confiança, ainda não acreditam que eu vos dei poder para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Veja o que está aqui escrito, Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Aqueles que nos estão a tratar mal. Aqueles que se dizem que é nosso inimigo, que maldizem de nós, dizem mal de nós. Aqueles que nos odeiam. Aqueles que maltratam e perseguem. Vamos orar por eles. Deus diz, minha vingança, eu retribuirei. Não somos nós. É Deus. Então aquela pessoa que me está a fazer mal, e eu sei que me está a fazer mal, o que eu devo fazer? Colocar essa pessoa nas mãos de Deus. Pai, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Tu sabes o que é que ela está a fazer contra mim. Eu coloco nas tuas mãos. E coloco desde todo este assunto, tudo o que está a ser feito, eu coloco nas tuas mãos e que se faça a tua vontade. Eu já vi duas coisas completamente diferentes acontecer. Uma, a pessoa quebra por completo. Muda. Começa-nos a tratar bem, muda por completo. A outra das coisas, a pessoa não quer mudar, quer continuar a fazer o mesmo que faz. E então
é mudada de sítio. É mudada de trabalho. Alguma coisa acontece. Mas quem faz isto somos nós, porque oramos? Não, nós entregamos o assunto nas mãos de Deus. E Ele que sabe melhor que todos nós, porque Ele diz, minha vingança eu retribuirei. Ele sabe o que é que há de operar nessa pessoa. Agora entenda uma coisa, mas porquê que veio isso à sua vida? A resposta está no versículo a seguir, no versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Para que nós sejamos filhos do nosso Pai. Para que a nossa reação seja igual à de Jesus. Porque Jesus, apesar de estar a ser crucificado, apesar de tudo o que lhe estava a acontecer, de ser pregado na cruz, ele não blasfemou contra as pessoas, não se virou contra as pessoas, pelo contrário, pediu ao Pai que não lhes imputasse pecado porque eles acabaram de fazer. Porquê? Porque era vontade de Deus que Jesus fosse crucificado. E às vezes coisas que nos acontecem a nós é para ver a nossa reação. Se nós vamos continuar a lutar contra pessoas, ou vamos lutar realmente contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Você sabe que circunstâncias podem mudar? Você sabe que uma tempestade pode mudar porque você ora? Você sabe que coisas que estão a acontecer na sua vida agora, que você não gosta, que você não quer na sua vida, você pode reivindicar e mudar por completo. No seu trabalho, no seu casamento. Você sabia, eu orei já várias vezes para a minha esposa a nível de saúde, por causa de um versículo bíblico que diz que o homem tem poder sobre o corpo da mulher e que a mulher tem poder sobre o corpo do homem. Você sabe que você pode utilizar esse versículo para evitar traição também? Para decretar que o corpo da minha esposa é só meu. Deus nos deu mais poder do que você imagina. Muito mais poder do que você imagina. Você tem poder sobre a sua vida. Sobre como a sua vida está a acontecer e o que está a acontecer nela. Você pode dizer, não, mas há muito tempo que eu estou a orar. Há muito tempo que eu estou a orar por coisas e as coisas não mudam. Não mudam porque você já começa a acreditar que não vai mudar. Uma das coisas impressionantes que aconteceu com Abraão é que Deus lhe apareceu com 99 anos de idade e diz que daqui a um ano, pelo determinado tempo, tu vais ter um filho. Ele tinha 99 anos. A mulher tinha 90 anos. Vamos entender uma coisa. Uma mulher com 90 anos não gera filhos, é impossível. Mas ela, toda a vida dela, foi estéril. Ela nunca deu filhos. Portanto, havia dois impedimentos. Agora, ela sempre foi estéril e ela tinha 90 anos. Já não tinha o costume das mulheres, já não tinha nada, não podia gerar filhos. Abraão riu-se e creu. Sara fez o contrário. Ri-se e duvidou. E Deus a repreendeu. Haverá alguma coisa difícil para Deus para que possa fazer na nossa vida? O que é que você está a confessar todos os dias? O que é que você se queixa todos os dias? Queixa-se de algum problema? Queixa-se de alguma coisa?
faça saber e ouça bem o que vai lhe acontecer é o que você tem estado a falar. Mas não, mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Sim, mas as suas palavras mandam mais na sua vida do que o próprio Deus. Se você decidir uma coisa completamente diferente e agarrar e disser assim, não, eu estou curado, eu estou abençoado, não importa a idade que eu tenha, não importa a coisa, enquanto eu estiver sobre esta terra, eu vou viver com força, com capacidades e sem problemas no nome de Jesus. Sabe que eu estou prestes a fazer 60 anos de idade. E a minha cabeça vem de todos os tipos de pensamentos. Como a sua também. Não, isto é, com a idade as coisas mudam, com a idade não muda nada. Muda o que você fala. Se você continuar a falar força, você vai ter força. Ouça, veja Josué e Caleb. Josué e Caleb conquistaram uma terra prometida aos 80 anos de idade. Moisés foi chamado aos 80 anos de idade, morreu com 120. Há uma coisa impossível para Deus que não possa fazer na sua vida. O que é impossível é o que você diz que é impossível. O que você confessa com a sua boca e crê e confessa que está curado, que está liberto, que está abençoado, cada vez tem mais forças, consegue fazer tudo. Tudo o que você vai falar vai se virar a si e vai abençoar e curar a sua vida, abençoar o seu corpo, libertá-lo, porque o seu corpo tem capacidades de cura impressionantes. Você sabia, quando, por exemplo, se toma uma vacina, sabe o que é que está a fazer? Não é a vacina que vai curar o seu corpo. A vacina vai imitar a doença para que o seu corpo se defenda contra a doença e você crie anticorpos. Quando a verdadeira doença aparecer, você consiga o seu corpo de se defender. Então, a vacina faz com que o corpo ative coisas. Então, espera aí. Será que nós não conseguimos fazer o mesmo? Será que nós, com as nossas palavras, não conseguimos ativar anticorpos no nosso corpo contra a doença? Contra as dificuldades? Contra os problemas? Será que já não está na altura de nós percebermos que o diabo vai fazer de tudo para nos enganar? Enganar como? Enganar dizendo que foi aquela pessoa que te fez mal, foi aquela volta. Porque ele sabe, porque se nós voltarmos contra outra pessoa, se nós começarmos a falar mal de outra pessoa, se nós começarmos a orar contra outra pessoa, sabe o que é que vai acontecer? O diabo vai ter autorização para poder tocar na nossa vida, porque nós estamos a fazer o que Deus não quer. Quando nós lemos aqui, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Deus está-nos a dizer, eu quero vos abençoar, se vocês mudarem a maneira de agir e de falar. Por isso é que Jesus diz, poderá uma mesma fonte da água boa e a água amarga? Pode a mesma boca falar bênçãos e falar maldição? Não, não pode. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Perceber que muitas das vezes as coisas que nos estão a vir até nós e nos acontecer têm um propósito. Nos derrubar. Há um exemplo disso na Bíblia. Um rei foi buscar um profeta. Um profeta que se dizia que era de Deus, para poder amaldiçoar o povo de Deus. E ele colocou-lo em 3 sítios diferentes, e em todos os 3 sítios ele disse a mesma coisa. Ele disse o quê? Povo abençoado, povo que nada pode contra ele. Ele só o abençoava aquele povo. E ele disse, eu não consigo dizer outra coisa, porque em Deus está a bênção na vida dele. O rei ficou todo chateado. E depois o profeta vira-se para ele e disse, olha, faz uma coisa. Manda as tuas mulheres para o meio deles. Eles se vão prostituir com elas. E isso não vai ser do agrado de Deus. E então a maldição poderá cair em cima deles.
Se está a ver. Está a ver como o diabo opera. O que aconteceu foi exatamente o que ele disse. As mulheres foram para lá, eles prostituíram-se com elas. E o que é que aconteceu? Maldição caíram e vários deles morreram. Mas até lá, ninguém poderia proferir maldição contra eles. Ninguém podia se levantar contra eles. Cada vez que nós fazemos a vontade de Deus e andamos perante os caminhos de Deus, nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Vão-nos tentar levantar coisas. Sim, sim. A luta vai haver. Vai sempre haver luta. Há pouco tempo aconteceu uma coisa a um dos meus filhos. Eu virei para ele e disse, tens que lutar. E ele disse, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. E eu disse, mas tens que continuar a fazer. Aquilo que ele estava a passar parou. Mais tarde eu passei ao pé dele e disse, próxima vez que vires o diabo, dá-me uma cabeçada nele. Por mim. O que eu estava a dizer é que nós temos que lutar e vamos ter que lutar toda a vida. A nossa vida na Terra vai sempre ser a lutar. E se você não percebe isso, não entende que é para isso que nós somos chamados, se nós não fomos chamados para lutar contra pessoas, nós não fomos chamados para lutar contra alvos que o diabo tenta colocar à nossa frente, nós fomos chamados para lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades das trevas, contra o diabo e os seus demônios. E antes que você agarre e diga assim, não, mas poça, o demónios. Ouça, eu me lembro-me de estar a agarrar uma menina, porque ela era, apesar de ser mãe já de 2 filhos, ela era uma menina, tinha um corpo de menina. Ela estava possessa. E nós tivemos que tirar de dentro da reunião e ir para outro sítio para orar por ela. Só eu estava a agarrar um braço dela. E eu estava com dificuldades. E não sou propriamente levezinho. Ela quase que me levantava só com um braço. Os demónios têm muito poder. Mas nós temos autoridade em nome de Jesus. E depois tem outra coisa. Quando os demónios caíram do céu, porque eles estavam no céu, eles são anjos caídos. Quando eles caíram do céu, 1/3 dos anjos caíram. Mas 2/3, o dobro dos anjos, ficaram com Deus. Fora a autoridade que existe em Deus, existe também um número de anjos que são maiores do que nós. Mas também Deus nos diz algo, e eu quero vos levar até esse versículo bíblico. Josué 23:10, lá no princípio da Bíblia, Josué, o 6º livro, eu disse Josué 23:10. Josué tinha acabado de conquistar a terra prometida, ele e os seus homens. Tinham feito coisas impressionantes. Eles estiveram perante uma muralha de uma cidade, que na altura as cidades eram todas muralhas para se defender dos inimigos. Eles estavam perante essa muralha, e eles rodearam a muralha 7 dias, 7 vezes, e no último dia 7 vezes rodearam a muralha e ficaram em frente ao muro. E gritaram para a muralha. E Deus fez afundar a muralha. Eles entraram e conquistaram a cidade. Deus fez coisas impressionantes com eles. Agora que chegavam ao fim, Josué estava a dizer a eles, cuidado, não se desviem de Deus.
Porque muitas das vezes não é na luta que nós nos desviamos de Deus, é quando está paz, quando está tudo quieto, quando está tudo sossegado, quando está tudo bem. Não há problemas. É nesta altura que nós devemos ter mais cuidado. E ele virava-se e dizia: cuidado, não vos afastei-vos de Deus. E depois diz isto, Josué 23, 10. Um só homem de entre vós perseguirá 1000, pois o mesmo Senhor, vosso Deus, peleja por vós, como já vos tenho dito. Um de nós consegue lutar contra 1000. 1000 demónios. Você percebe que ninguém nos consegue parar. Quem nos consegue parar, eu vou lhe dizer quem é. Nós próprios. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de confiar em Deus para as coisas grandes ou pequenas. Isso é que nos pode fazer parar. Porque se nós duvidamos do poder de Deus que existe em nós, porque Ele está em nós, se nós começamos a confessar o que não presta, a acreditar no que não presta e a confessar, nós estamos a colocar fé no que não presta. E o que vai vir para nós é o que não presta. Ouça, a maior luta que nós vamos ter vai ser sempre dentro de nós. Na nossa cabeça. Nossa maneira de pensar. A nossa luta é nós estarmos a ver as circunstâncias, isto já vai há anos, isto continua, eu não consigo fazer mudar, continua, está tudo na mesma. Não fale isso. Confesse o que quer. Muda a sua vida. Obrigada, Pai, que eu estou abençoado, Pai. Eu estou curado todo o meu corpo, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu tenho finanças sempre em abundância. Eu tenho um bom trabalho que é sempre aumentado, em nome de Jesus. Obrigado que o meu casamento vai bem, está tudo bem com o meu casamento. Eu e minha esposa somos uma só carne. Obrigada, Pai, está tudo bem com os meus filhos. Eles andam sempre no caminho do Senhor. No nome de Jesus. Eu estou a falar o que eu quero. Eu estou a falar o que eu quero. E é isso que eu vou receber em nome de Jesus. É isso que eu já estou a receber em nome de Jesus. Não fale mal do seu trabalho. Não se queixe do seu trabalho. Não fale mal dos seus colegas, dos seus patrões, dos seus chefes. Não. Fale bem. Fale a bênção. Para que você receba a bênção. Porque é isso nós fomos chamados. Para que por herdeiros possamos receber a bênção. Mas para aí temos que falar a bênção. Continuar a confessar. Bênção. Então, mas, ouça, eu já vi muita coisa, acredita em mim, já vi muita coisa. Eu uma vez estava no meu quarto a orar. Eu estava de olhos fechados a orar. E eu vi alguém atravessar a porta do meu quintal, atravessar a porta da minha casa, subir as escadas, atravessar a porta do meu quarto e entrar no corpo da minha esposa. Mal eu acabei de ver isso, ela começou-se a queixar. Eu acordei-a porque ela estava a dormir. Eu disse: vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus por tudo o que fizemos que foi de errado. Vamos perdoar a todas as pessoas que nos magoaram, em nome de Jesus. E vamos expulsar toda a maldição. Depois de eu ter feito isso, ela diz que as dores pararam imediatamente. Mas o que Deus me permitiu que eu visse no mundo espiritual é que as coisas agem assim. Às vezes discussões que não têm nexo nenhum, não têm ponta para onde se pegue. Discussões acontecem e nós dizemos: mas porquê que não? Às vezes por coisas fúteis, coisas que não interessa. Coisas que não têm nexo a ver discussão.
Quando você se aperceber disso, ore contra o espírito que está a provocar a discussão. E você vai ver que a discussão vai parar. E as pessoas vão ficar desarmadas. Seja consigo, seja com outro. Porquê? Porque Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. E em nome de Jesus nós temos autoridade. Como está aqui escrito, um só de vós perseguirá 1000. Ele aqui estava a falar de homens. Mas é que para você perceba que Deus faz muito mais por nós do que você imagina. As circunstâncias podem não ser boas. Eu quero vos mostrar. Vamos a 2 de Crónicas 32:7. Segunda de Crónicas 32:7. O rei da Assíria estava-se a tornar um império muito grande, que conquistou parte de todos os territórios e países à volta. Ele era muito forte. Por onde ele passava, os reinos caíam e ele tomava-os. E agora tinham chegado ao rei de Judá, Ezequias. Qual foi a reação de Ezequias? Ter medo? Não. Veja o que é que ele diz. 2 de Crónicas 32:7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Palavras de sabedoria. Mas sabe o que é que aconteceu a seguir? Imediatamente a seguir. O rei da Assíria enviou servos a Jerusalém. Ela estava cercada e disse: mas vocês não se vão render? Vocês querem morrer à fome? Vocês pensam que o vosso rei vos vai ajudar? Vocês pensam de... Não dá. Todos os outros reinos que tinham deuses, todos caíram perante o rei da Assíria. E ninguém pode com o rei da Assíria. E eles continuaram a dizer, continuaram a falar, foram-se embora, mandaram cartas. Chegavam ao pé das muralhas e gritavam na língua hebraica. Gritavam e diziam que não, diziam mal de Deus, diziam mal deles, proferiam maldições. Eles continuaram e continuaram. Até que chegou uma altura, no versículo 20, cá em baixo, versículo 20. 2 de Crónicas 32:20. É mais abaixo um pouco. 2 de Crónicas 32:20. Nós estávamos no 7, é só vir até mais abaixo. Depende das Bíblias, pode ser mais para o lado. 2 de Crónicas 32:20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Fizeram o quê? O que deveriam ter feito. Não tiveram medo, não falaram o medo, não falaram o problema, oraram a Deus. Fizeram o que devia ter feito. E sabe o que aconteceu? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no real do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto
à sua terra e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Ele voltou envergonhado à sua terra, entrou no templo do seu Deus e os seus filhos, os filhos dele, mataram-no à espada. Então, mas ele era tão grande. Então, mas ele era tão poderoso. Os reinos caíram perante a face dele, todos eles caíram. Mas todos eles enfrentaram deuses de homens, não enfrentaram o nosso Deus. E você nunca se pode esquecer disto. O seu Deus é maior do que qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer problema, qualquer ele que for. O seu Deus é o maior e tem mais capacidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é capaz de criar algo novo na nossa vida, se for por acaso, se for necessário. Ele fez com Abraão, ele fez com Sara. Ele com 100 anos teve um filho, ela com 90 anos teve um filho. Ela é estéril toda a vida e com 90 anos ninguém tem filho. Deus faz os impossíveis na nossa vida. Deus faz aquilo que para nós é impossível, mas que nós queremos que Ele é capaz, e Ele faz. Tudo que pedis orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Nós temos que parar de olhar para as circunstâncias. Muitas das vezes vivemos e não estamos a buscar a Deus. Vivemos e não estamos a ler a sua palavra. E somos enganados assim. E então aparecem alvos de pessoas que nós pensamos que é contra elas que temos que lutar. Não, não é contra elas. Nunca foi. É contra os espíritos que estão a influenciar essas pessoas contra nós. E então tudo para. Por isso, nós temos que nos encher do conhecimento da palavra de Deus. Encher daquilo que Deus diz para nós. Assim, o versículo que nós estávamos a ler em Mateus 5:44 não se torna tão difícil. Porque amar os nossos inimigos só se torna fácil. Porquê? Porque verdadeiramente eles não são os nossos inimigos. Verdadeiramente eles estão a ser usados contra nós. Como peões num jogo de xadrez. A nossa luta não é contra pessoas. Nem nunca será. A nossa luta é contra o diabo. E é uma luta que vamos ter toda a nossa vida na Terra contra ele. Contra as suas ideias, contra as ideias que ele tenta influenciar pessoas contra nós. Havia uma discussão de um vídeo. Estavam a pregar o Evangelho, a cantar louvores, e entrou uma pessoa, uma senhora por lá a gritar: parem com isso, a gritar, a gritar. E como não conseguiu que eles parassem, porque eles não paravam, foi buscar a polícia. Levou a polícia até eles têm que parar, eles têm que parar. E eles mostraram os papéis como estavam autorizados de fazer aquele cantar ali, louvar, evangelizar. E o polícia virou-se para ela: não podemos fazer nada, eles estão autorizados. E ela ainda gritava mais ainda, e eles continuavam com o louvor a gritar mais, até que um deles se agarrou e pôs de joelhos. Ela ainda ficou mais enfurecida e fugiu. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo, que tenta influenciar pessoas contra nós. Não olhe para as circunstâncias como elas são.
porque nada aparenta ser como é. Olhe pelos olhos de Deus e você vai entender muita coisa que está a acontecer. Querem destruir a nossa saúde. Querem destruir o nosso casamento. Querem destruir as nossas finanças. Querem destruir o nosso lar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então vamos usar das capacidades que Deus nos deu para ordenar ao diabo para fugir em nome de Jesus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, que o que ouvimos enche o nosso coração. E começamos a perceber algumas coisas que nos estão a acontecer. Para que possamos mudar por completo. E para que a bênção não pare nas nossas vidas. Te agradeço porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades, as minhas dores, e para as suas pisaduras eu já fui sarado. E eu te agradeço, Senhor, que és tu que me enche a minha boca de bens, portanto estou ricamente abençoado financeiro. Eu te agradeço, nenhum mal se dará, nem praga alguma chegará à minha casa, aos meus bens, ao meu casamento, aos meus filhos, em nome de Jesus. Eu te agradeço que nenhum mal se dará, nem praga alguma chegará até nós, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. E eu e a minha família não seremos atingidos, no nome de Jesus. A tua palavra na minha boca é tudo o que eu preciso para vencer. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. No nome de Jesus. Amém.